Olá, todas as pessoas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do Laboratório de Estudos de Gênero e História. Nós estamos em mais uma atividade de conversa com as autoras. Hoje nós vamos conversar com Renata Montagnoli. Ela recentemente escreveu e publicou um artigo na revista Labor, da Universidade Federal do Ceará, junto com o professor Adriano Mafra, do Instituto Federal Catarinense, o artigo Ela nasceu para ser professora, a materialização do trabalho docente como atividade feminina. Então, Renata, eu gostaria que você nos falasse sobre esse artigo e por que é importante para as pessoas lerem. Por que você recomendaria a leitura? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, conversando com a professora Joana, falando um pouquinho dessa publicação, que faz parte dessa minha trajetória acadêmica. Eu sou doutoranda do doutorado em História do Instituto Federal Catarinense, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. E esse artigo, então, ele fez parte de um dossiê que foi publicado pela revista, O dossiê se chama Alianças de Gênero, Contribuições para uma Epistemologia Feminista em Educação. Então, foi um dossiê que buscava, então, tratar dessa questão numa epistemologia feminista, dentro do cenário educacional, e por conta disso escrevemos, então, eu e o professor doutor Adriano Mafra, esse texto, esse artigo. Esse artigo, eu penso que ele é importante, professora, porque ele traz um pouquinho do panorama histórico da evolução do trabalho feminino no campo educacional, das licenciaturas, e mostra essa mudança de concepção entre o trabalho inicialmente exercido por homens e depois passou-se a abrir um espaço para que as mulheres tivessem maior representatividade no campo educacional das licenciaturas, e sempre buscando uma ideia de que essa entrada das mulheres nesse campo educacional seria algo como um sacerdócio, um dom, que seria uma extensão da maternidade, da essência feminina. Então, uma ideia de que, olha, as mulheres são naturalmente as pessoas mais propensas para cuidar das crianças, para educar as crianças, porque são mais passivas, são mais dóceis, elas são a segunda mãe, Então, é um pouquinho disso que a gente vai trazer, de como que isso aconteceu, essa virada educacional, de um campo onde havia um maior número de professores homens, para onde, então, até nos dias atuais, a gente tem mais mulheres ocupando esse espaço, Então, a gente dividiu esse artigo em alguns capítulos, sendo o primeiro, inicialmente a introdução, que eu vou explicar isso que eu acabei de falar para vocês, depois parte desse artigo é a Educação Brasileira e o Ideal Modernizante, que vai falar um pouquinho de quando começa esse processo de se preocupar, as políticas públicas se preocupando com a educação pública, gratuita e universal, que vai ser ali com o advento da proclamação da República, e vai ganhar muita força com o movimento Escola Novista e com o Manifesto dos Pioneiros lá em 1932, Então, onde se tem essa preocupação, ao mesmo passo que se tinha essa preocupação educacional de expandir o acesso à educação no país, não havia o mesmo número de docentes que pudessem lecionar. E aí, então, por conta disso, começou-se a abrir mais espaço para que as mulheres ocupassem esse local, E aí, com o tempo, os homens continuaram nesse campo, mas exercendo funções de gestão, e as mulheres no campo da sala de aula. Então, como se olha, elas estivessem mais propensas para estarem lá, naquele espaço, cuidando, exercendo uma função de segunda mãe, e os homens pensando, fazendo a gestão desse espaço. Depois a gente vai para outra parte desse artigo, que é o segundo sexo, que vai falando um pouquinho, dessa ideia de que, olha, a licenciatura, o magistério, seria como uma função
um trabalho onde não comprometeria a moral das mulheres, né? Até porque trouxe até uma citação da Mary Spink, de 1994, História da Vida Privada, né, onde ela fala que um desenvolvimento muito grande do cérebro podia atrofiar o útero. A ideia que se tinha, né, que as mulheres não deveriam ter muito acesso ao conhecimento porque não havia necessidade, essa não era a função da mulher, a função principal da mulher era a maternidade. Então, por conta disso, né? Continuando nessa ideia de que se produziu algo que é muito comum, que a gente sabe até hoje, a ideia do sexo frágil e do sexo forte, né? Então, uma ideia muito biologizante, né, da contraposição entre homens e mulheres. Depois, seguindo, a gente divide o artigo em ser mestre é ser mãe da almas, que é uma citação de uma revista chamada Mosaicos, do Colégio Coração de Jesus, de Florianópolis, de 1955. Então, trazia essa ideia, né, da maternidade, o cuidado, então, tudo uma coisa que estava ligada às mulheres. Então, os professores, né, as professoras, elas seriam mais dóceis e elas também fariam poucas reivindicações, então seria interessante que houvessem mais mulheres no espaço escolar, porque elas questionariam menos ou buscariam menos os seus direitos, porque aqui era uma função que, olha, essa vocês podem exercer, então, né, vamos exercê-la e ficar ali porque é o seu espaço. E aí, nesse caminhar, né, tem uma pesquisa de Flavia Rosenberg e Tina Amado, que se chama Mulheres na Escola, de 1992, que elas vão falando, né, que os cursos técnicos e científicos, eles tinham mais homens, e os cursos de licenciatura em Humanas e Letras, mais mulheres. Esse panorama, ele é lá de 92, essa pesquisa, ele não muda muito nos dias atuais. Uma pesquisa que foi feita por Bernadette Gatti, em 2019, com recursos da Unesco, que se chama Professores do Brasil, Novos Cenários de Formação, mostra isso também, que a gente ainda continua tendo o espaço de algumas licenciaturas, onde os homens têm mais predominância e outros mais as mulheres. Uma diferenciação com essa outra pesquisa da década de 90, que hoje, nos cursos de humanas, né, principalmente no curso de História, a gente tem uma equiparação entre homens e mulheres. Mas, por exemplo, Pedagogia ainda é um curso majoritariamente ocupado por mulheres. E aí, isso também faz a gente pensar que o magistério, ele acaba sendo um espaço de disputa de poder também, né? Então, a gente pensa em um espaço generificado de disputa de poder. Continuando esse dali para chegando ao final desse artigo, a gente tem um outro espaço, uma outra seção, que é o sacerdócio do coração, que aí vai falar um pouquinho mais disso, né? Essa ideia de que, olha, a gente ainda tem muito calcificado no pensamento social de um modo geral, que o magistério é um sacerdócio e que é uma maternagem simbólica, que, olha, é um cuidado que faz parte dessas mulheres, né? E aí, ainda falando do cenário dos cursos de licenciatura, em 2010, para cada 100 homens que se inscreviam nos cursos de licenciatura, que se matriculavam, havia 257 mulheres. Então, ainda é uma profissão muito ocupada pelas mulheres, de modo geral. E uma pesquisa de Amélia Artz e Artene Ricoldi, de 2016, chamada Até Onde Caminhou a Revolução do Gênero, mostra que as profissões marcadas pela presença feminina são profissões de menor valor no mercado, né? Então, isso também a gente consegue perceber dentro do magistério, né? Uma profissão pouco valorizada e pouco reconhecimento econômico e muitas vezes social também, né? E mais que ao mesmo passo, a gente tem um aumento do número de cursos de licenciatura com homens, né? E cursos onde tem maior número de homens, como das áreas das ciências exatas, são cursos que acabam tendo mais valorização. Então, a gente entende que o espaço educacional também é um espaço de disputa de poder e onde estão imbricadas todas essas questões de valores, de como a gente entende a sociedade, como a sociedade nos coloca em padrões e nos desvaloriza
enquanto até mesmo profissões a serem escolhidas por conta do seu gênero, né? Então, eu penso que esse artigo ele vai ajudar a pensar um pouquinho isso e trazer um panorama desde lá de 1889, com a proclamação da República, trazendo dados até o momento atual, claro, de uma forma bem sintetizada, porque é um artigo de 15 páginas, né? Então, não é algo muito grande em relação a isso, mas ajuda a pensar nessas questões. Eu acho que seria isso, professora. Obrigada, Renata. Eu aviso as pessoas que estão nos assistindo que a descrição, as informações sobre esse artigo, inclusive o link para acessar o artigo, está nas descrições desse vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite.